Marcos 10:17, o título da minha Bíblia é o jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem rico correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-te uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Eu quero nessa noite falar sobre a CPI de Jesus. CPI de Jesus, essa semana começou no Brasil uma CPI, agora estão chamando de CPMI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. O que significa isso? Os deputados estão reunidos para averiguar, para verificar os acontecimentos do dia 8 de janeiro aqui no Brasil, e eu espero que dê pano para manga. Eu espero que essa CPMI ou essa CPI renda muito e que se descubra a verdade. Qual é o objetivo de uma CPI? Descobrir a verdade, trazer a verdade à tona para curar, para sarar, para melhorar. E nessa noite eu quero falar dessa CPI que Jesus fez com esse jovem. Quero trazer para você uma reflexão sobre esse encontro desse jovem rico com Jesus. Fala comigo, jovem. Fala comigo, rico. Acabou. As duas coisas mais deliciosas que você precisa ter na vida: ser jovem e ser rico. Tem muita gente que é rica, mas é o velho da lancha. A pessoa é velha já, né? É rica, mas trabalhou a vida inteira, tá só a mochiba. É rico? É, mas ele tem que pagar para as pessoas ficarem com ele. E tem gente que é jovem, mas tem que latir no quintal para economizar cachorro. É pobre. O que adianta também? Ah não, eu sou jovem. Você é jovem, mas está ferrado, não tem dinheiro. Então o cara era jovem e era rico, e ele queria uma terceira coisa: certeza da sua salvação. Eu acredito na boa intenção desse rapaz, porque o texto diz assim, o texto começa dizendo assim: quando Jesus ia saindo, Jesus não tinha mais nada para fazer naquele lugar, Jesus estava saindo, a Bíblia diz que o cara veio. Então Jesus não ia puxar papo com ninguém, Jesus já tinha encerrado o que ele tinha para fazer ali. E a gente vê então que de repente esse rapaz toma a iniciativa. Segundo, o texto diz que ele se ajoelhou. Gente rica ajoelhar é difícil, tá? Eu conheço um bocado de rico, o rico não ajoelha não. Mas esse rico aqui era um rico que realmente tinha piedade na vida dele. Ele tinha vontade de ser uma pessoa com um bom relacionamento com Deus. E ele se ajoelhou. E o texto diz que ele reconheceu a autoridade de Jesus, porque o chamou de bom mestre. Chamou ele de bom mestre. Ou seja, ele reconheceu
que ele estava diante de alguém que poderia dar para ele o título de salvo ou não salvo. Já imaginou a gente ter Jesus aqui hoje fisicamente, sentado aqui no meio dessas duas caixas de som, e no final do culto ele poder atender cada um de nós e falar assim: você está salvo, você não está não. Ei, você tem que melhorar. Ei, você está perdido, hein? Você está achando que está salvo. Ei, você está muito salvo. Ei, você está muito perdido. Ia ser legal, sim ou não? Já aconteceu comigo. Comigo, gente. O filho do Zé Ninguém com a coisa nenhuma. De repente eu estar assim num fim de culto, mas não aconteceu uma, duas vezes não, várias. Ô pastor, ora por mim, eu sou salvo. Fala, como é que eu vou saber? Eu estou tentando saber eu estou tentando cuidar da minha alma. O máximo que eu faço, eu sou o boy, eu entrego o recado e Jesus faz a obra. O Espírito Santo convence, o Espírito de Deus é que sela a pessoa. Eu só entrego a mensagem do Senhor. Então esse rapaz veio, correu, era rico, se ajoelhou, reconheceu a autoridade de Jesus. E eu tenho certeza que esse cara tinha certeza que Jesus ia falar assim: você é salvo demais, chegado. Você é muito salvo. Você é jovem, agora você é três coisas: jovem, rico e salvo. Que a menina ia levantar assim, que ele ia sair voando, ele ia decolar, não é? Mas mal sabia ele que ao correr e ajoelhar diante do mestre, ele estava se colocando numa CPI. Já viu aqueles filmes de interrogatório, que senta o cara numa cadeira, amarra ele e coloca aquela luz gigante na cara dele e começa assim: onde você estava na noite de 24 de setembro de 1900? Começou um inquérito, começou um interrogatório. Eu quero que você saiba que nessa noite Deus também começou conosco um interrogatório, um inquérito. Ele não quer nos machucar, não quer nos prejudicar, nem nos expor. O que Ele quer é nos mostrar a verdade para nos salvar. Quem quer ser tocado pela verdade? Quem quer ser salvo? Quem quer ser transformado? Eu quero. A palavra de Deus não muda. Esse jovem veio e ele chegou diante de Jesus. E quantos jovens não tem aqui nessa noite? E quantos de nós também não temos pensamentos sobre como estamos no nosso relacionamento com Deus nessa noite? Interessante que essa semana eu fui ao médico. Cheguei no médico, sentei lá, falei: doutor, o que você está sentindo? Eu falei: eu aparentemente não estou sentindo nada não. Eu fui levar uns resultados de exame e o médico me examinou e falou assim: você não tem nada. Falei: top, eu vim aqui para ouvir isso mesmo. É isso que eu queria. Agora, muitas vezes, muitas pessoas vão ao médico, não estão sentindo nada e saem de lá com o pior diagnóstico. Hoje, nessa noite, eu quero convidar você a se ajoelhar diante do mestre e ouvir algumas perguntas dele, para a gente poder sair por essa porta. Se a gente não puder sair rico, se a gente não puder sair jovem, pelo menos sair daqui com a certeza da nossa salvação. Essa é a coisa principal. Em cima dessa certeza você constrói todo o resto. Luci, você vai pregar só para não crente? Eu estou pregando para crente. O verso "eis que estou à porta e bato" foi falado para uma igreja. Eu estou pregando aqui nessa noite para você que é nascido, criado aqui em Lagoinha, para você que está nos assistindo pela Rede Super e diz que é crente desde 1822. Ei, eu estou pregando para você que está aqui, que conhece os textos de cor, que já ouviu pregações em cima desse texto. Eu estou aqui hoje trazendo essa mensagem para poder abrir os seus olhos e os meus olhos, porque quem sabe, diante desse espelho que Jesus vai colocar na nossa frente, nós não vamos enxergar a nossa necessidade. O que faltava a esse jovem? Porque Jesus olhou para ele e disse para ele assim: por que você me chama bom? Primeiro vamos começar a responder aqui. Jesus respondeu pergunta com pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E você, por que você me chama bom? Sabe como é que começa o inquérito de Jesus? O que você pensa sobre quem Deus é? Qual é o seu pensamento sobre Deus? O entendimento que a gente tem desse texto é que o jovem rico quis dar uma passada de pano em Jesus e, ao chamá-lo de bom, preparar o caminho para ouvir a resposta que ele queria. Ei, precisamos nessa noite entender quem Deus é. Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor. Fala comigo: Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor. A justiça e o amor de Deus coexistem sem choque.
Nós precisamos entender isso, que esse Deus bom, Ele tem perguntas para fazer para mim e para você, sobre quem nós achamos que Ele é, né? Eu gosto de contar a história do Davi, quando ele era criança, e eu sempre falei para ele, para a irmã dele, que Jesus era muito forte, Jesus era um super-herói, batia nos bandidos todos, nos vilões, porque o Jesus que foi pintado aqui no Brasil é um Jesus muito capenga. Então, esses Jesus de vitrô de igreja, parece que apanhou de todo mundo, né? Um Jesus que parece que nós é que temos que carregar ele, ao invés dele carregar a gente. Então um dia eu pedi para o Davi, com 4 aninhos: Davi, vai lá no meu quarto buscar meu chinelo. E o Davi, quando ele foi, ele parou no meio do corredor, porque a luz do quarto estava apagada. Aí eu vi, que eu estava no sofá, falei: não, filho, pode ir, Jesus já matou os monstros que estavam lá. Aí Davi foi, pegou o chinelo, trouxe, jogou para o meu pé e falou assim: ô pai, eu vi os monstros tudo morto lá. Aí quando a pessoa está nesse nível de delírio, você entra junto. Eu falei: eu te falei, Jesus dormindo, ele mata os outros sem querer, você só de virar o braço. Jesus é bravo, meu filho, Jesus é desse jeito mesmo. Eu quis de propósito pintar para o Davi e para a Emily uma imagem de um Cristo diferente. Quem sabe você está aqui e você está ouvindo nessa noite a pergunta: por que você me chama bom? Será que você tem presenciado que Deus é bom? Ou será que você está aqui nessa noite dizendo assim: eu acho que Deus é meio bom para uns, mas para outros talvez não. Eu sei que Ele é bom, mas eu não estou experimentando a bondade dEle. Deixa eu te falar uma coisa: só de estarmos vivos depois de uma pandemia, só de estarmos num sábado à noite aqui vestido com uma blusa, só de estarmos aqui juntos dessas pessoas, isso tudo já mostra o quanto Ele tem sido bom para nós. Você pode aplaudir a bondade de Deus? Logo em seguida, Jesus entra com mais pergunta: você obedece os mandamentos? E foi sapecando. Ele pegou a segunda tábua dos mandamentos de Moisés. A primeira tábua são os 4 mandamentos que tem a ver com Deus. Os 4 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos têm a ver com Deus: guardar o sábado, não adorar outros deuses, né? Não jurar pelo nome de Deus. Isso tudo aí tem a ver com Deus. Aí Jesus pegou os 6 mandamentos que tem a ver com os homens: não roubar, não adulterar, não coisar. Jesus foi para cima dele e socou aquele monte de mandamento no menino e falou: o que você tem feito com os mandamentos? Interessante que nessa noite Jesus também tem uma pergunta para mim e para você: o que é que você tem feito sobre os mandamentos de Deus? Sabe o que muitos de nós fazemos? Relativizamos. Eu vou obedecer. Depende. Não depende. Nessa noite Deus está dizendo: eu quero fazer um raio-x da sua alma, mas eu preciso que você me responda. Primeiro, quem você pensa que eu sou? Segundo, o que você tem feito com relação aos mandamentos? Os mandamentos de Deus, gente, são para ser obedecidos, e os jovens passam muito aperto para obedecer, porque tudo nessa vida te chama para fazer o contrário. Por exemplo, obedecer seu pai e sua mãe. Tudo no mundo hoje diz assim para você: siga a sua cabeça, manda seu pai e sua mãe plantar batata. Tudo na vida. Por exemplo, não transar antes do casamento. É um negócio que tudo na vida coopera para você ir lá pecar. Tudo. Eu, por exemplo, eu casei virgem. Por quê? Porque eu não achei com quem transar. Não tinha uma pessoa. Eu queria, mas a feiura era de um nível bíblico. Não conseguia, de verdade, não estou brincando. Vocês acham que não, gente? Minha mãe morreu, meu pai mudou para o exterior, eu não tinha quem me vigiasse. Eu morava com a minha avó, com o meu avô. Se eu levasse a menina para dentro da casa dos meus avós e transasse com ela, eles não iam ver. Mas não tive como, casei virgem, porque Jesus falou: não, eu vou fazer ele feio. Eu falei isso outro dia para um rapaz muito bonito que eu conheço. Falei com ele assim: toma cuidado, porque você está para ir para o inferno. Ele falou: por quê, pastor? Eu falei: a sua beleza.
Ser bonito é complicado, porque a mulherada cai em cima de você e você tá para ir pro inferno porque você é muito gostoso. Para de ficar postando essas fotos sem camisa, para de ficar postando foto de sunga, para de ficar postando foto de bunda. Para, caramba, você vai morrer, você vai pro inferno. Nossa, pastor, mas você fala muito rasgado. Eu falei, mas eu tenho que te falar, alguém tem que te falar. É difícil. A maioria aqui não corre o risco de ir pro inferno, então, né? Viu? Você que é feio, achou uma vantagem agora. É uma vantagem. Não estou brincando, não. Ser feio também tem outra vantagem, sabe qual é? Se você casar, é por amor mesmo. Não tem dinheiro, não tem beleza. A pessoa falou, não, eu te amo muito. Jesus perguntou para ele, você tem obedecido os mandamentos? Rapaz, olha o que o cara falou. Primeiro ele chamou Jesus de mestre de novo. Mestre, eu imagino a voz dele em ré menor. As pessoas encontram com a gente, eles mudam. Eu chego nos lugares, gente, olha minha roupa, eu tenho cara de pastor. Eu chego nos lugares onde eu vou, aí as pessoas, quantas vezes aconteceu isso comigo? Quantas vezes aconteceu comigo de eu ir pregar no Brasil ou fora do Brasil? Quando eu descia no aeroporto, não tinha ninguém para me pegar, mas a pessoa estava lá, mas ela me olhava, mas não achava que eu era o Lucinho. Aí, por fim eu falava assim, você que veio me buscar, você é o pastor? A pessoa me olhava, pra você ter ideia, a pessoa passava a me chamar de irmão. Ô irmão, eu mesmo que tinha que pôr minhas malas no carro, eu mesmo que tinha que me virar. Mas acontece que quando a gente fala quem a gente é, as pessoas transformam. Ai, você é pastor? Nossa, eu tenho que ter um diálogo. Te falar uma coisa, você está olhando aqui para um comedor de feijão e um fazedor de número 2 que você não faz noção. Você não faz noção. Se bobear, muitos que estão aqui são mais crentes e mais espirituais que a gente. Sabe o que Deus tem mania de fazer? Pegar as coisas fracas para confundir as fortes, pegar as coisas loucas para confundir as sábias, pegar as coisas que não são para abalar e mexer com as que são. Quando você vê alguém aqui na frente, muitas vezes não é porque a pessoa é muita coisa, mas é porque Deus conseguiu transformar ela em pouca coisa. Deus só usa gente quebrada, Deus só usa gente que Ele pôde moer, Deus só usa gente que passou na CPI dele e foi aprovado. Você quer ser aprovado dessa CPI? Aí o cara diz, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Em outras palavras, vou traduzir para você, desde que eu virei gente, eu sou top. Eu posso não ser o mais espiritual da Galileia, mas eu estou entre os top 5. Eu sou o top 5 de espiritualidade dessa região aqui. Jesus, eu obedeço a todos esses mandamentos. E eu não acho que esse jovem estava mentindo. Eu acho que ele estava falando a verdade. Quem sabe você está aqui, você está falando a verdade. Lucinha, eu nunca prostituí. Lucinha, eu dou meu dízimo direitinho. Lucinha, eu leio minha Bíblia relativamente bem. Lucinho, eu sou de igreja. Olha bem, sábado à noite, com uma savassi aqui perto, eu estou aqui dentro da igreja. Entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma noção que eu não posso fazer um mal para o meu próximo. Quem sabe você também tem boas respostas para dar para Jesus, mas isso significa que você já passou no teste dele? Gente, a CPI de Jesus, ela tem duas razões, duas coisas. O texto diz assim, Jesus olhou para ele. Fala comigo assim, Jesus me olha nessa noite. Gente, Jesus nos olha. E o olhar de Jesus, ele revela tudo. Não é um olhar de acusação, mas é um olhar de revelação. O texto diz que Jesus olhou para ele. Não é que, mas será que Jesus não estava olhando antes? Você não está entendendo. É porque Jesus parou naquele momento e fez a leitura espiritual daquele rapaz. Quem sabe você está aqui. Eu me lembro que um dia eu encontrei uma pessoa, e eu encontrava sempre aquela pessoa. Um dia eu encontrei aquela pessoa e eu olhei bem assim para a cara dela e falei, vem cá, por que o brilho foi embora dos seus olhos? A pessoa, gente, foi a mesma coisa se eu tivesse arrancado a roupa da pessoa. A pessoa tomou um susto tão grande. Aí começou a chorar.
Ele começou a contar: ó, eu não estou bem, eu voltei a pecados que eu antes tinha parado de cometer, mas agora eu estou cometendo de novo. E a pessoa começou a se abrir sobre por que o brilho dos olhos tinha ido embora. Quem sabe você está aqui nessa noite e apesar de, humanamente falando, você não rouba, você não mata, você não toma multa no trânsito, mas quem sabe o brilho foi embora. Quem sabe você já não é mais, e nessa noite Jesus te olha, e o texto ainda diz mais: ele olhou e o amou. Que lindo isso. Jesus não olhou e falou: babaca, ah, pivete, sem vergonha. Não, Jesus não está aqui, gente, para outra coisa a não ser nos amar. Eu vou dizer de novo: ele é puro amor para mim e para você. Agora, o amor dele força a barra. O amor dele não aceita a gente continuar como a gente está. Tem a história da menina. Todo dia o papai chegava do trabalho e brincava com a menininha no chão, rolava no chão e tal. Um dia a menininha foi andar de bicicleta, arranhou todinha, porque ela caiu da bicicleta, arranhou toda. Teve que colocar um monte de esparadrapo, um monte de faixa nela. Aí o pai chegou do trabalho e não brincou com ela. 1 dia, 2 dias, 5 dias. No 5º dia a menina foi lá na mamãe e falou: mamãe, eu acho que o papai não me ama mais. Mas por quê? Porque o papai não está brincando mais comigo. Aí, mãe, é a função de conversar é das mulheres. A mãe foi lá no pai e falou: ó, ela está achando que você está com raiva dela. O pai foi lá na filha e falou: olha, filha, deixa eu te falar, papai te ama. Mas o papai não está brincando com você, porque se a gente for brincar no chão, vai infeccionar seus machucados. E aí o papai, sabe o que ele fez? Tirou todos aqueles esparadrapos e beijou os machucados dela. Falou: olha, eu amo tanto você que eu amo você até machucada, mas por te amar demais, eu não quero que esses machucados infeccionem. Jesus, quando olha para mim e para você nessa noite, ele faz um raio-x da gente, ele nos ama, e por nos amar demais, ele não quer que a gente piore. Quem aqui aceita esse olhar de amor, esse olhar penetrante, esse olhar de cura de Jesus? Deixa ele falar com você nessa noite, deixa ele te mostrar. Sabe o que já aconteceu comigo várias vezes? Eu pregando, depois de eu descer da pregação, a pessoa falar comigo: pastor, você falava lá e o tempo inteiro o Espírito Santo estava me mostrando outra coisa que você não estava nem citando na pregação. Porque quando a gente cria esse ambiente, quando o Senhor está num lugar, Ele começa a falar com a pessoa aquilo que tem que melhorar, independente da voz do pregador, do louvor ou das orações. Deixa Deus nessa noite falar com você e fazer essa CPI. Jesus olhou para ele, o amou, e o texto diz que Jesus deu a receita. Doutor Jesus fez a receita. Primeira coisa da receita: vá. Primeira coisa é o quê? Vá. Primeira coisa que Jesus diz para mim e para você: eu quero te enviar de outra maneira do que você veio. Você entrou aqui nesse culto de um jeito, vai sair de outro em nome de Jesus. Você já entrou bem, vai sair melhor. Entrou muito bem, vai sair muito melhor. Entrou mal, vai sair animado, vai sair melhorado, vai sair transformado. Entrou sem salvação, vai sair salvo, perdoado e com o nome escrito no livro da vida. Primeira coisa que Jesus quer é te enviar bem. Ele quer te enviar bem. Vá. O cristianismo não é uma filosofia, gente. Não é para a gente ficar sentado meditando. Não. Você quer isso? Eu te recomendo o budismo. Budismo, você senta lá, deixa um fiapo de coisa no cabelo aqui e compre batom e fica nisso. Cristianismo é prática, é vida. É na segunda-feira que se vive o cristianismo, não é no domingo à noite. Primeira coisa que Jesus falou: vá. Segundo, vende tudo que você possui. Ai, gente, Jesus não é brincadeira. Isso é porque Jesus amou o cara. E se ele tivesse odiado? Jesus amou. Nessa hora eu estou vendo um monte de gente balançando a cabeça, tipo assim: Jesus, ele era rico? Tem que vender mesmo. Faz esses ricos pôr a mão no bolso. É porque você está falando que você é pobre. Porque se você tivesse dinheiro, você ia, dar linha quando você visse Jesus. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Eu vou tocar naquilo que dói em você.
Aí, gente, tem tanta coisa aqui dentro aqui que não dá nem para falar. Tem gente aqui hoje, por exemplo, que é muito trabalhadora, mas tem gente preguiçosa. Jesus vira e fala assim: vá, eu quero que você levante cedo e comece a ajudar a sua mãe, da hora que você acorda até a hora que você dorme. Tem outros que não cuidam do próximo. Jesus está dizendo: vá, eu quero que você cuide, ajude, alimente e dê agasalho para o próximo nesse frio. Tem outros que ele está dizendo: vá, eu quero que você melhore sua busca, eu quero que você ore, leia sua Bíblia, coisa que você não tem feito com regularidade há muito tempo. Jesus sempre vai tocar naquilo que mexe com você. Quer ver? Vou dar um exemplo meu. Você pode colocar na minha frente 500 baldes de cerveja, tequila, vodka, bebida que for, não faz uma cosquinha em mim. Nunca fez, nem vai fazer. E não é porque, eu acho mal, eu morro de rir das pessoas que bebem. Parece o xixi de Satanás. Parece que alguém mijou, pegou aquilo, pôs no sol, fermentou. Aí o povo bebe com a boca mais boa. Aquilo já é uma preparação para o inferno. É o que você vai beber quando for para lá. E hoje ainda tem uma raça de crente que aplaude bebida alcoólica. As pessoas, quando se convertem, olha, escuta isso aqui. Quando muita gente que eu conheço famosa que se converte, chega perto de mim e fala assim: pastor, eu estou largando a bebida alcoólica e os meus amigos crentes estão me oferecendo bebida. Para os amigos crentes, eu estou endemoniado, senhor. Para de andar com o povo errado. Jesus nessa noite toca naquilo que toca em mim e em você. Quem sabe é na sua tristeza que não passa. Quem sabe é porque você, aqui é o ponto que não pode tocar em você, casar. Quem sabe esse é o ponto frágil. Quem sabe seu ponto frágil é dinheiro. Você é joia, gente boa, amigo de todo mundo, trabalhador, mas você ganha 1.000, gasta 3.000. Jesus está dizendo: vai. E esse menino aqui, ele falou: vende tudo que você possui. Aí terceiro, dá para os pobres. Sabe o que significa dar para os pobres? Se as minhas mudanças operadas por Deus não mudarem a vida dos que estão ao meu redor, então Deus não fez nada em mim. Se alguém falar assim: Deus me abençoou. Pô, Deus te abençoou? O que mudou na vida do próximo? Nada. Então tem alguma coisa errada. Sabe uma conversa que um pastor teve comigo essa semana? Fui pregar anteontem em São Paulo. Olha a pergunta que o pastor me fez: Lucinho, se o Brasil está todo convertendo, por que não cai a taxa de divórcio? Por que não cai a taxa de suicídio? Por que tem tanto assalto? Por que tem tanto aborto? Por quê? E nós começamos a falar de um determinado estado aqui do Brasil, que é o único estado da federação, que é o único que tem maior número de evangélicos do que de católicos, e lá a coisa está pior do que em qualquer outro lugar. Sabe o que temos percebido hoje? Pessoas que pegaram o nome de Jesus, têm o nome de cristãos, são cristãos nominais, mas não tiveram mudança operada na vida deles. Resultado, o pobre perto dele continua pobre. As pessoas que precisam de visita não tem visita. Dentro de casa ele continua sendo um grosso, um cavalo, uma égua, dando coice em todo mundo. A vasilha continua sem lavar. O vizinho, ele continua brigado com o vizinho. Se o evangelho entrar na minha vida e na sua vida, tem que haver uma mudança na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Jesus mandou dar para os pobres. Só que o cara não tinha pouco dinheiro não, era Bitcoin. Aí Jesus diz: e você terá um tesouro no céu. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vou traduzir para você. Você só está bem financeiramente, mais nada, cara. Você só tem grana, mais nada. Tesouro mesmo, onde você tem que ter, você não tem. Quem sabe você está aqui embaixo hoje e o que você está querendo não é bem o que Jesus está querendo te dar. Jesus está querendo dar para a gente tesouro no céu. Quem quer tesouro no céu? Gente, essa vida aqui é 70, 80, os muito fortes chegam, o pai da Pátria chegou a 94 anos de idade, no mais acaba, mas nós vamos juntar tesouro no céu. Nós temos que juntar tesouro no céu, porque é lá que nós vamos passar toda a eternidade.
Por isso uma CPI de Jesus não visa somente a melhora da nossa vida aqui agora, mas visa a gente ser pessoas que estão juntando tesouro no céu. Quem que realmente acredita que tem um céu e que tem uma recompensa para quem? Se isso é verdade, nós temos que começar. Gente, toda vez que eu viajo, principalmente para o exterior, sabe o que eu faço? Eu, Mazapati, eu vou pregar nos Estados Unidos, sem ser esse mês que vem agora, no outro, em julho. Sabe o que eu faço? Eu tenho que arrumar dólar. Eu tenho que começar a separar a provisão para a minha viagem antes da viagem. Se você está indo morar no céu, será que tem algum galardão te esperando lá? Jesus estava dizendo para ele: ei, o seu Deus infelizmente é o dinheiro. Você não está bem com Deus, você está bem com o seu Deus, que é o Mamon. Mas você está precisando juntar tesouro no céu. Eu quero juntar tesouro no céu. Quem mais quer aqui também? Eu não quero ser esse, gente. A pessoa falou comigo uma vez: pastor, eu quero só entrar no céu assim, a porta fechando, eu quero entrar de banda, sabe? Tipo, eu entrando no céu já está bom. Para mim não está bom. Se eu tenho direito a mais, eu quero mais. Se eu posso juntar tesouro, essa é a única coisa que a terra tem que o céu não tem. A única coisa que a terra é melhor do que o céu, você sabe qual é? É que lá no céu você não pode ganhar ninguém para Cristo, você não pode orar por um depressivo, você não pode ajudar um casamento que está acabando, você não pode levar um prato de comida para alguém com fome. Mas aqui na terra, eu e você podemos fazer diferença na vida das pessoas, e Deus está chamando eu e você para fazer diferença na vida daqueles que estão ao nosso redor, a começar da nossa própria família. Amém? Mensagem de pouco amém, né, gente? Mas vamos pregando, vamos continuando. E aí depois, sabe o que Jesus encerra dizendo? Depois vem, siga-me. Por que depois? Porque se esse cara tivesse essa grana, sabe o que Jesus estava dizendo? Ou você me segue, ou você segue sua grana, irmão. Você não vai conseguir ter os dois. Você não vai conseguir me seguir tendo esse dinheiro. E se esse cara só desse o dinheiro para os pobres e não tivesse que seguir Jesus, sabe o que Cristo estaria pregando? Salvação pelas obras. Você deu o dinheiro para os pobres, agora você está salvo. Não, não é isso. Cristo está dizendo, não é só dar o dinheiro para o pobre, você tem que vir e me seguir. Me seguir sem o seu dinheiro. Sabe o que Cristo está dizendo? Você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu seguidor? Eu quero tratar áreas da sua vida que ainda não foram tratadas. Será que Deus pode tratar o nosso orgulho? Será que Deus pode tratar o nosso egoísmo? Será que Deus pode tratar a nossa imoralidade? Será que Deus pode tratar a nossa ganância? A gente fica doido com o dinheiro e doido. Eu estava pensando na minha vida esses dias, gente. Eu vou fazer esse ano 52 anos. Eu nunca tive R$1 milhão. Eu não tenho orgulho disso, não. Se Deus quiser me dar 10 milhões, 5 milhões, 800 milhões, eu quero ter. Mas eu nunca tive R$1 milhão. Estou falando isso porque a gente às vezes tem um nome maior do que as pessoas. As pessoas olham para a gente e acham que a gente é rico, né? Eu nunca tive um carro zero. O carro que eu dirijo hoje tem 7 anos de uso. Eu fui pôr um ar-condicionado na minha casa há poucos anos atrás, que eu fui pôr e foi um arrependimento. Um pequenininho que eu pus no meu quarto. Aí resultado, como só esfriava o meu quarto, os meninos não saíam do quarto, não dava para fazer nada com a Patrícia. Vida de pobre. Ei, Jesus está dizendo para mim e para você: eu posso tocar em você e depois você tem como me seguir? Sabe o que aconteceu com Jacó? No dia que ele encontrou com o Senhor, Jesus tocou nele aqui. A Bíblia diz que ele mancou para o resto da vida. Jesus quer deixar uma marca dele em cada um de nós. Ele pode deixar uma cicatriz em mim e em você? Muita gente glamorizou isso, né? Chama de marca da promessa. É a pancadaria de Jeová que eu prefiro chamar. É a pancadaria do céu. Aí continua lendo aí comigo. Tão perto de alcançar a bênção, o que o jovem faz? Toma pau na CPI de Jesus, porque o texto diz que ele, diante disso, ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Levantou e foi embora triste.
Quem sabe você está aqui hoje ouvindo essa palavra e falar: eu não queria ouvir isso, Lucinho, eu já te vi pregar mensagens mais engraçadas, eu queria ouvir outra coisa. Eu também queria, mas você sabia que Deus, muitas vezes Ele quer falar com o pregador antes de falar através do pregador? Essa mensagem também é para mim. E o texto diz aqui no verso 24 e 26 que esse jovem não perdeu simplesmente galardão, não, ele perdeu a chance de ser salvo, porque Jesus falou: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí sabe o que aconteceu de engraçado? Os discípulos ficaram perplexos. Deixa eu explicar para vocês por quê. Porque na época de Jesus havia um entendimento geral da sociedade que as pessoas que eram ricas já tinham o favor de Deus mais do que as outras. Então todo mundo que era rico já era automaticamente considerado salvo. No mundo de hoje não é assim. A gente consegue ver um Elon Musk da vida, entender que ele é o cara mais rico do mundo e entender que se ele não tiver Jesus ele vai para o inferno, igual o pobre sem dinheiro e sem Cristo. Mas na época de Jesus não, quem era rico já era visto como salvo automaticamente. Quando Jesus veio e quebrou essa ideia, a Bíblia diz aqui no verso de número 26, os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Se a pessoa jovem, rica, guarda os mandamentos, vai para o inferno, e nós estamos todos ferrados. Esse foi o pensamento. E os discípulos não estavam errados, não. Eles entraram Jesus colocou a teologia deles em xeque-mate. Ei, Deus nessa noite está querendo mexer com você, sacudir eu e você e falar assim: ei, eu quero que você repense sua vida, quero que você repense seus caminhos, eu quero que você seja transformado. Gente, tem duas formas da gente mudar na vida: pelo amor ou pela dor. Jesus está querendo nessa noite que a gente seja transformado pelo amor, por ouvir a palavra de Deus. Vocês estão olhando para um cara, gente, que teve várias situações na minha vida, que sabe como é que Jesus teve que tratar? Na pancada, porque eu não quis ouvir. Não quis ouvir, não, eu já estou bem, não preciso de ouvir fulano, não preciso de ouvir ciclano. Fui lá e pá, quebrei a cara. A Bíblia diz que o rapaz afastou-se triste. Aí Pedro bugou. Pedro falou assim: Senhor, e nós que largamos tudo? Que Pedro preocupou. Pedro falou: poxa, esse cara aí, não tem como. Esses caras estavam indo para o inferno e nós. Jesus disse para ele assim: vocês receberão muito mais em campos, em filhos, em mulheres, porque vocês estão me seguindo. Vocês receberão muito mais em recompensa nessa vida, porque vocês estão suportando a minha CPI, vocês estão suportando o processo. Ei, suporte o processo, aguente a caminhada. Deus trata com a gente muitas vezes no tempo. Quem sabe você está sentado aqui hoje, você é um jovem que não tem nada, não é nada, ninguém sabe que você existe. Você não tem dinheiro, você não tem namorada, você não tem perspectiva, você não está conseguindo estudar. Tudo que você tenta dar errado, você tenta tirar a carteira, perde. Você tenta tirar, você tenta pegar Covid, você não consegue. Quem sabe você está aqui assim. E Jesus está dizendo, sabe o que? Eu te olho, eu te amo, e eu quero fazer algo na sua vida, eu quero mudar você. Alguém aqui aceita Ele tocar em você e transformar você? Quem sabe nós temos que mudar nossa motivação para ter dinheiro. Quem sabe nós temos que largar a murmuração. Quem sabe nós temos que parar de ser impacientes com as pessoas da nossa casa. Quem sabe nós temos que largar as idolatrias de lado. Quem sabe nós temos que abrir mão do celular um pouco mais. Quem sabe nós estamos nos prostrando diante dos problemas e das lutas da vida. Quem sabe nos falta domínio próprio. A gente vê um prato de comida, come igual um louco. A gente vê cenas na TV que não devia ver. A gente vai dormir, dorme 700 horas. Quem sabe nós não somos assim. Quem sabe a gente não consegue tomar decisões, deixa para lá o que é importante e decide aquilo que é o fútil. Nós podemos ter nessa noite 1000 faltas, só nós não podemos fazer uma coisa: afastar a triste de Jesus. Sabe qual é o convite dele nessa noite? Filhos, eu fiz uma CPI com vocês, eu interroguei vocês,
Eu coloquei vocês debaixo do meu holofote. Eu amei você. E nessa noite eu quero mudar a sua história. Mas não se afaste triste. Sabe o que esse jovem tinha que ter feito? Senhor, eu estou com um problema, me ajuda. Eu não estou tendo coragem de dar meu dinheiro para os outros, mas eu não vou te largar. Quem sabe você está aqui hoje envolvido com pornografia. Foi isso que aconteceu comigo. Eu estava preso na pornografia. Sabe o que eu falei com Jesus? Jesus, eu não sei como é que o senhor vai arrumar não, mas eu estou preso nessa praga, mas eu não vou te largar. O que nós vamos arrumar? Porque não tem jeito de seguir os dois. Não tem jeito. Ou você fica com um ou você fica com o outro. Ou esse jovem ia embora pobre com Jesus, ou rico sem Jesus. Ele escolheu ir embora rico sem Jesus. Que você nessa noite escolha deixar Deus tocar naquilo que Ele quer tocar em você, mas não se afastar triste do Filho de Deus. Ele quer que você seja a melhor versão de você mesmo. Nessa noite, nessa CPI, não se afaste triste. Deixa Deus fazer uma obra muito grande em você. Deixa Deus tocar o seu coração. Deixa Deus transformar você.